Fala, Atenção. guerreiros! Atenção para o toque de 3 Eusébias. E assim começamos o nosso episódio de número 459 do Café com Segurança. De segunda a sexta-feira nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E Ada, segundou? Como foi o seu Natal? Foi bom, Clebão. Natal foi bom. Mas essa semana vai ser melhor ainda, se prepare. Vai ser Clebão, melhor cara, ainda. obrigado por ter mandado o presente aí pra gente. Você é o cara. Ah, Eu adorei. A galera acompanhando meu stories aí, o presente do Clebão, vai ver. Respondam lá se curtiram, se acharam bacana o presente que ele mandou. No @Adalberto Benhade, @Silvana Barbosa e @Christian Visual. Acompanha ali que a gente colocou. é Exatamente. isso aí. Vocês sabem que vocês fazem parte da minha família. 459 episódios juntos. Tivemos também o episódio comemorativo do CTcast, episódio número 100. Então, eu ia fazer uma declaração que eu não vou fazer, não. Vai ficar comprometedor. Ô, Clebão, vamos aguardar. Segundou, senhores! Temos episódios aqui gravados nessas semanas. Estamos em recesso, mas continuamos com convidados super especiais reprisando, com base, inclusive, no critério de audiência. Não é isso mesmo, Silvano? Exatamente. O critério que nós usamos aqui para colocar, né, a sequência de bate-papos foi os que tiveram a maior audiência durante a nossa programação aí de 2021. Muito legal, e vocês podem conferir esses episódios completos, mas hoje quem estará conosco? Hoje nós estaremos com ela, a Ana Flávia Rodrigues Santos, da A4 Solutions, falando a respeito de IoT, e nosso grande também, nosso queridão, o Alexandre Gilde, da Ajude, falando sobre o novo gestor da segurança. Muito bom, lembrando que esses nossos episódios, além de ficarem na playlist aqui do canal do CT Segurança, na playlist Café com Segurança, eles também viraram podcast. É isso mesmo, Adalberto Benhage? É isso mesmo, Angie Kleber Reis. Hoje a gente chega ao nosso quadrinho de 59º episódio, onde, meu querido, você pode escutar todos os episódios. É lá no Spotify, isso mesmo. Entra lá agora, vai lá no seu aplicativo. Não, daqui a pouquinho, quando acabar esse episódio do Café com Segurança, você entra no Spotify, digita Café com Segurança, vão estar todos os episódios ali para você escutar todo o conteúdo que os convidados deixaram aqui para a gente. Então, corre lá no Spotify, escuta o Café com Segurança sempre, todos os dias está lá de segunda a sexta um episódio novo. Você sabe que você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta para uma nova direção. Filosofou, hein? É para acabar o ano, tipo, reta, sabe o sprint final do ano? Aquela reta final, né? Para te pagar. Última semana do ano. Tomou novo, tá novo de novo. Exatamente. Muito bom, senhores. Ficamos, então, com esses 2 episódios aqui, nesta nossa segunda-feira. Uma excelente semana a todos. Valeu! Mas, galera, vamos falar de coisa séria, vamos falar do IoT na segurança. Ana Flávia, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. Só que antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória. Então, bom dia, pessoal, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês que estão gerando conteúdo aí de grande valor para o nosso mercado, né? Lançaram esse programa muito bacana na pandemia e fizeram das nossas manhãs aí mais animadas, num momento tão difícil que a gente está vivendo, e deram a oportunidade da gente se aproximar de tanta gente que a gente já não via há tanto tempo, né? E que a pandemia também acabou nos afastando. Bom, falando da minha história, eu comecei muito cedo no mercado de segurança, eu fui apresentada ao mercado de segurança em 1996, quando eu fui trabalhar na Grabber. Bem novinha eu era, né? Bem novinha, tá? Não vamos falar da idade. Eu era bem novinha, comecei lá em 96. Foi lá que eu conheci o Mauro, que hoje é meu sócio nas 2 empresas aqui, na Alert System e na A4 Solutions. Ele foi meu chefe na Grabber, lá ele era meu gerente lá. E foi criado um departamento de segurança eletrônica novo, né, para o segmento de segurança patrimonial, para atender exclusivamente os clientes de patrimonial.
E foi onde eu tive o maior contato com comecei a conhecer esse mundo da segurança, que era um mundo completamente novo para mim, e tive a oportunidade de acompanhar aí a evolução da tecnologia na segurança, né, que foi algo, assim, realmente disruptivo, né, nesses últimos, já são 25 anos de mercado aí, que eu tenho, quase 20 aqui na Alert System, né, e agora, nos últimos 2 anos, nós decidimos aí abrir uma startup, que é a A4 Solutions, voltada para o desenvolvimento de softwares e algoritmos inteligentes para aplicação na segurança e dispositivos IoT. Então, assim, é um novo desafio que eu assumi, e ao longo desses anos eu fui me especializando e me apaixonando cada dia mais pela tecnologia, que é um mundo que eu não imaginava seguir, né? Eu sou formada em Direito, na verdade, e acabei me derivando aí para esse caminho que o destino me levou e que hoje me traz muita alegria, né? Poder fazer diferença na vida das pessoas aí. Essa é um pouquinho da minha história. Muito legal, Ana. E quando você fala da aplicação na segurança, hoje a gente fala em segurança, segurança eletrônica, segurança patrimonial, safety, security. Na sua visão, qual que é a abrangência do tema segurança? Então, na minha visão, o tema segurança, ele hoje é muito diferente do que a gente viveu há 25 anos atrás, né? Na época, o maior foco da segurança era proteger o patrimônio em si, né? Os bens. E hoje, a segurança, ela tem aí uma gama enorme de áreas para atuar, né? Hoje, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas, né? Isso sem dúvida. Isso é realmente um consenso do mercado todo. E, além disso, você tem alguns bens que são intangíveis. A marca, a reputação, o patrimônio intelectual. Isso são bens que realmente podem levar uma empresa à ruína, se ela não souber protegê-los, né? Então, a gente vê hoje a questão da sabotagem industrial como um grande problema, né, que tem levado algumas empresas à ruína, como foi o caso daquela cervejaria Becker, lá em Minas, né? Um caso que essa empresa, ela não existe mais, né? Não volta mais para o mercado. A marca que ela levou anos para construir foi destruída em dias, né? Então, a marca e a reputação, elas valem muito mais do que o próprio bem que a empresa tem dentro da sua planta. Para todos os bens, existe seguro, existe substituição. Para a vida, não tem. Não tem reparação que substitua uma vida. Então, o bem mais precioso, no meu ponto de vista hoje, óbvio, são as pessoas e os outros bens intangíveis, e eu acho que a segurança realmente aumentou a gama, e hoje a gente tem que pensar em sistemas que consigam prevenir risco em todas essas áreas, não apenas na proteção do patrimônio. Ana, e aí a gente, olhando um pouco dessa forma mais abrangente, a gente falando sobre vidas e sobre vidas dentro do trabalho, né? A gente sabe que acidentes de trabalho trazem grandes consequências para todos os lados, né? Para o colaborador, para a empresa, para o negócio e tudo mais, né? E eles acontecem muitas vezes por fatores internos, né? Erro humano, excesso de confiança, falta de treinamento, negligência de algum procedimento de segurança, sono, alguma indisposição ou até mesmo alguma falta de preparo. O como IoT, sensores, o quanto consegue ser útil para mitigar esses riscos e o quanto tem de oportunidade de negócio olhando essa fatia de mercado? Então, Adalberto, tem um dado aqui no Brasil que é bem relevante. O Brasil é 4º país no ranking de maior número de acidentes de trabalho no mundo. E nós temos, por ano, cerca de 1 milhão de acidentes de trabalho. É um número bem expressivo, né? A cada 3 horas e 40 morre uma pessoa de acidente de trabalho. Fora os outros danos, né, que deixam uma pessoa inválida, danos aí, ou
com um longo tempo de recuperação, né? Então, é um número bem assustador, né? Quando eu comecei a estudar esses números, é algo que a gente ficou bastante impactado, porque o acidente de trabalho, como você falou, traz muito prejuízo para a empresa, né? Não só o prejuízo material, né, dos danos, mas também um prejuízo da reputação, da motivação dos seus funcionários, que ela é impactada porque o resto das pessoas ficam preocupadas de trabalhar naquele ambiente. Você tem aí uma queda na produtividade, você tem as questões judiciais, né, que geram muito prejuízo. Então, tem uma série de danos que você, em consequência do acidente de trabalho, né, além da própria pessoa, você tem uma série de danos, como você mencionou. E hoje, realmente, a maioria dos acidentes acontece por negligência do próprio colaborador. Outras, pelo ambiente mesmo que ele trabalha, ser de alto risco. Então, tem ações que são alheias à vontade do colaborador. Mesmo que ele utilize todos os EPIs, ele pode ser vítima de um atropelamento, ele pode ser vítima de um acidente, de uma queda, de uma carga suspensa, que realmente ele não tem domínio sobre isso, né? Nesse sentido, os IoTs são realmente muito úteis, né? Hoje a gente tem desenvolvido dispositivos aí, wearable, né, vestíveis, que o colaborador usa como um EPI. E esse dispositivo consegue mostrar para ele, acionar para ele, e também para quem está dirigindo uma máquina, ou uma ponte rolante, ou uma empilhadeira, por exemplo, né, no ambiente fabril, que tem uma pessoa próxima, né? E até fazer a parada desse equipamento se chegar num range de muito risco para essas pessoas. Então, esses equipamentos, eles têm uma função preventiva e uma função realmente eficaz, porque ele faz a parada autônoma sem depender da ação humana, sem depender que o motorista lá da empilhadeira realmente freie, sem depender que a pessoa da ponte rolante veja que tem alguém embaixo, porque muitas vezes ele não tem essa visão, e que pare. O equipamento vai parar sozinho se ele tiver, se eu tiver ali a presença de pessoas numa zona de risco, né? Então, isso é uma das aplicações dos dispositivos IoT que nós aqui desenvolvemos, né? Outras aplicações são ambientes onde as pessoas estão expostas a muitos fatores insalubres, como temperatura excessiva, tanto para baixo quanto para cima, você tem, ou gases, você tem áreas que essas pessoas têm um tempo limite que elas podem ficar nesse ambiente, né? Isso é muito importante controlar, tanto porque, às vezes, a pessoa, por autoconfiança ou por fazer aquilo todos os dias, com a rotina, ela acaba negligenciando o risco, ela acaba não percebendo, não, eu posso ficar 20 minutos, mas 25 minutos e tá tudo certo, não estou me sentindo mal. Só que aquilo, ao longo dos anos e ao longo do tempo, vai fazer muito mal para a saúde dela, e lá na frente pode gerar um passivo trabalhista para as empresas também, né, de mostrar que ele não controlava bem esse risco ao que o colaborador dele era exposto. Então, hoje, através desses sistemas, desses IoTs vestíveis, você consegue realmente controlar e fazer com que a pessoa saia do ambiente, avisá-lo, e se ele não sair, aí tomar condutas de procedimentos da empresa, caso ele não cumpra com as regras, porque nesse caso você está tomando todas as ações necessárias para prevenir o risco e para deixar ele, para proteger essa pessoa, né? E isso serve como prova material também lá numa ação judicial, onde você pode mostrar que você fez tudo que estava a seu alcance para que aquele funcionário estivesse seguro, estivesse dentro das normas e trabalhando de acordo com as normas, né? Então, tem muito valor para a indústria, esses sistemas que hoje conseguem trazer dados valiosos para a tomada de decisão desses gestores, né? São dados que antes não era possível ter, a tecnologia hoje vem evoluindo muito, né? Ainda a gente deve ter uma explosão aí nos próximos 5 anos, porque o custo disso vem caindo, então vai se tornando mais viável utilizar isso em grande quantidade, né, em grande escala. Antes era inviável pelo custo, mas hoje já não é mais. E as empresas hoje estão vendo valor nisso, né? O quanto é mais barato eu prevenir do que eu
me expor ao risco e correr o risco de causar um dano maior, e um dano, às vezes, que não tem reparação, né? E imagino que em projetos assim, e quer dizer, a gente sempre tem falado bastante aqui de que todos os projetos, cada vez mais a gente precisa, na hora da venda, mostrar para o cliente a questão do ROI, né? Esse é um tipo de solução em projetos que é totalmente focado nisso, né? Você mostrar para o cliente onde ele vai ter o retorno de qualquer investimento. Agora, e quando os clientes, a indústria, você apresentou os dados, mas de fato, qual é a dificuldade de mostrar esse ROI, mostrar os números, como, até por ainda não ser algo que está massivamente utilizado, né? Como chegar num cliente que ainda não tem a solução, ainda não conhece bem como funciona, só tem o problema, mostrar para ele o ROI para justificar ele ir para alguma solução desse gênero. Só para complementar, Ana Flávia, antes de você responder, lembrando o seguinte, a gente está falando teoricamente de duas vertentes, né? Uma parte é a proteção da produção, dos produtos, e outra das pessoas, né? Mas lembrando que a gente está falando do mesmo equipamento, da mesma solução, né? Então, é uma solução que, por mais que ela possa inicialmente ser direcionada para uma finalidade, ela vai atender as duas. Então, o ROI também vai ser menor, porque eu estou aumentando o leque de possibilidades com os mesmos produtos. Exato, isso foi bem legal, o Silvano complementar. Adalberto, realmente tem empresas que têm um alto risco nas plantas, e essas empresas enxergam o valor mais fácil, porque elas têm um histórico de acidente de trabalho grande, e elas têm uma preocupação grande, né, enorme, em reduzir isso, em mostrar que elas estão sendo mais efetivas nas ações aí de segurança, né? E outras empresas, outras indústrias, até o segmento, por exemplo, logístico, né, não tem tanto foco com a questão da prevenção de acidentes, mas hoje eles enxergam valor também, porque você não está monitorando só a pessoa e prevenindo o acidente, você consegue monitorar as máquinas que você está usando, extrair dados de produtividade dessas máquinas, ociosidade. A maioria desses equipamentos são locados, né? As indústrias locam equipamentos aí para fazer logística, sejam caminhões, sejam empilhadeiras, pá carregadeiras, enfim, N equipamentos que eles alugam para fazer a sua operação produtiva. E muitas vezes eles não têm um monitoramento de quanto esse equipamento é utilizado, se existe uma ociosidade ou não, se eles são usados corretamente, se dá para reduzir custo, se tem equipamento que fica quebrado e não tem conserto. As empresas não têm essa visibilidade, a maioria das empresas. Então, eles conseguem enxergar valor que, além de eu estar protegendo a vida, eu consigo extrair dados importantes para o negócio da empresa, né? Gerar aí dados que podem trazer reduções significativas de custo, né, de melhoria de produtividade, melhoria de processo mesmo, de tempo de produção, né, de redução de retrabalho. Então, tem uma vertente muito significativa no que diz respeito à produtividade também. Então, são duas coisas que você consegue unir nessas soluções, que é a questão da produtividade e da proteção da vida. Ana, e isso é bem legal a gente trazer como pauta, porque quando você fala, por exemplo, que você consegue aplicar um IoT numa máquina e trabalhar de forma preditiva, né, antecipando que ela pare um processo de produção, isso é muito legal, porque são elementos que informações que você extrai da máquina, por exemplo, ela está começando a esquentar e está um pouco acima de uma temperatura, ela ainda não parou, ela tá produzindo, né? Mas em algum momento isso pode gerar uma parada de produção, que gera um impacto em toda a cadeia, né? Produtiva daquela linha, por exemplo. Consegue gerar um cronograma de manutenção preventiva real, né, e efetivo naquelas máquinas que mais trabalharam. E às vezes você faz o cronograma só pela quantidade de máquinas, mas você não acompanhou efetivamente quais foram as máquinas que mais trabalharam, né? Qual foi o maior desgaste? Então, você consegue atuar preventivamente, evitando essa parada de produção,
Além disso, esses dispositivos rastreiam as pessoas dentro do ambiente fabril, né? Então, você tem não só as pessoas, mas as máquinas. Eu sei exatamente onde elas estão, né? Que para algumas plantas fabris, que são enormes, isso é muito significante, né? Muitas vezes a empresa perde máquinas dentro do ambiente, porque ela não sabe mais localizar, fica lá perdida em algum canto, parado, que alguém colocou lá e ninguém sabe. E isso tem um custo muito grande para as indústrias. Então, você conseguir localizar esses equipamentos, realmente monitorar onde eles estão. A questão do monitoramento das pessoas, isso é algo que vem crescendo muito, e é o futuro. A gente sabe que lá no começo, né, o controle de acesso, o cartãozinho para acessar, já era algo que a gente considerava inovador, né, porque antes eram tudo papel, a gente não tinha isso, né, e veio o cartão de proximidade, a RFID, e hoje em dia, com as tecnologias, a IBLE, o WB, você tem a possibilidade de rastrear essas pessoas com precisão dentro de um ambiente, né? O que isso gera de ganho? Em plantas enormes, né? Tem um caso que aconteceu em 2018, se eu não me falha a memória, na Usiminas, lá em Ipatinga, uma planta, que explodiu um gasômetro. E esse gasômetro, quando explodiu, enfim, machucou, aí feriu 34 trabalhadores. Mas quando explodiu, eles não sabiam a extensão do dano, né? Não sabiam quantas pessoas poderiam ter se machucado, quantas pessoas estavam na planta naquele momento, ou próximos daquela área da explosão. Então, foi mobilizada, a cidade parou, todas as ambulâncias da cidade foram direcionadas para a planta, e foi um socorro complicado, porque você não sabe a extensão do dano, você não sabe aonde estão as pessoas, nem quantas pessoas estão lá. Então, imagina que se você tem essa tecnologia implantada, você consegue ter uma ação de socorro bem rápida, bem eficaz, porque você vai saber exatamente onde estão as pessoas que você tem que socorrer, né? Numa planta desse tamanho, foram mais de 100 feridos, mas 34 graves e os demais não. E imagina o tamanho da proporção dessa explosão. Então, isso acontece, você tem empresas aí gigantescas, com plantas enormes, que equivalem a uma cidade. Então, é difícil você ter uma ação de controle eficaz sem uma tecnologia como essa, né? Acompanhei um processo numa indústria recentemente, onde a pessoa tem até aqueles aplicativos de realidade aumentada, né, que você acompanha, ele te fala qual peça está com mais desgaste e tudo mais. E o nosso amigo Jorge Custódio, lá do Centro-Oeste, ele estava falando a respeito da questão do custo também, né, que muitas vezes o IoT na indústria acaba parando no custo. Existem formas de a gente nivelar esse investimento, porque, por exemplo, a gente tem aqui no CT equipamentos de automação, que são genéricos, eu posso aplicar para qualquer tipo de solução que eu quiser, ou seja, ele tem uma inteligência que você vai falar para ele o que você quiser que ele faça. Até, por exemplo, aplicativos de realidade aumentada, que a gente sabe que às vezes o aplicativo não é caro, mas a modelagem 3D é cara e assim por diante. Como a gente consegue começar esse processo de trazer o IoT para ajudar nesse processo como um todo, nessas soluções, e fazendo por custos, por exemplo? Olha, realmente o IoT ainda não é tão barato, mas, como eu disse, ele vem evoluindo, a tecnologia vem se tornando mais acessível, até pela usabilidade, né, realmente está sendo aplicado em muitos mercados. E o nosso desafio aqui na Quatro é justamente desenvolver, o que a gente tem feito aqui é desenvolver uma tecnologia nacional, né, que seja viável para o mercado brasileiro, porque a gente tem esses dispositivos aí na Europa, nos Estados Unidos, e de empresas que o custo aqui no Brasil é completamente inviável, a indústria não aplicou até hoje, não usou até hoje, não tem tanta penetração no mercado brasileiro em função do custo. Mas a gente está rompendo essa barreira aqui, conseguindo fazer essa tecnologia brasileira aqui, nacional, e eu acho que isso vai, nos próximos anos aí, você vai ver que realmente o custo de ter um cartão e um dispositivo IoT para a pessoa vai ser equivalente. E a gente vai conseguir fazer isso se tornar viável. Muito bom. Sensacional. Eu queria agradecer aqui a galera do chat que está interagindo, o Fernando Afonso, o André Rodrigues, o próprio Custódio que trouxe essa temática, né, da questão
do custo. Ele aproveita e pergunta se a plataforma é aberta e integra com os principais VMS de mercado global. Sim, a gente desenvolveu uma plataforma e os APIs são abertos para, se você quiser integrar com algum VMS, você pode integrar, e a gente tem todo interesse em fazer essas integrações. A nossa ideia com essa plataforma é poder conectar diversos dispositivos, e aí de pessoas, de máquinas, sensores de temperatura, umidade, diversos equipamentos IoTs, aberto para outros IoTs, não que só nós não tenhamos fabricado, para que realmente o cliente tenha uma plataforma. A nossa plataforma chama Smart Plataforma, né? É uma plataforma realmente com foco em trazer dados, em centralizar esses dados que a gente pode captar de todos esses dispositivos aí de uma planta e tornar a vida dos gestores mais fácil na tomada de decisão. Ana, o pessoal, o André Rodrigues até pergunta se você pode falar um pouquinho, né? O Wagner Faria, se você pode dar alguns exemplos de cases de uso de analíticas de imagem para processos produtivos e meio ambiente. Então, nós também desenvolvemos aqui analíticos, algoritmos com machine learning, para alguns usos específicos. Então, por exemplo, para o meio ambiente, a gente tem uma solução que detecta fumaça, né, e tipos de fumaça. Então, na indústria, eles têm situações que fumaça é comum, vai sair do forno, mas que se de repente ela tem uma coloração diferenciada, isso é sinal de uma contaminação, né, de algo que não está correto. E nesses casos ela pode ser multada, e para que ela haja de forma preventiva, a gente desenvolveu alguns algoritmos que identificam para situações específicas. Então, tem uma indústria que a coloração dessa fumaça é laranja, para outra é azul, e a gente consegue identificar e gerar esses alarmes quando esse processo começa a ocorrer, para que eles parem o processo, identifiquem o que está acontecendo, o que houve aí de mistura errada, ou algo químico que está, uma reação química que está acontecendo, e evitando que isso vá para o ambiente. Além disso, é possível também monitorar, né, as áreas de tratamento de água, né, que é algo também que é muito importante nas indústrias, né, elas têm que tratar essa água antes de voltar essa água para o meio ambiente. Então, também tem dispositivos que a gente consegue analisar e ver se está havendo algum tipo de vazamento ou uma coloração diferenciada para identificar preventivamente esse tipo de ocorrência. Outro tipo, para o meio ambiente, eu acho que eu respondi, né? A pergunta era voltada para o meio ambiente. Ana. Tem alguns outros tipos de analítico, que, por exemplo, para a segurança... Ele perguntou também. Do quê? Processo produtivo. Então, na questão da produção, a gente tem desenvolvido alguns algoritmos sob demanda aí, porque nós temos grande parte aqui dos clientes, né, na Alert System são de indústria, o que trouxeram bastante insights importantes para a gente aqui desenvolver coisas que fossem aplicadas a esses clientes, né. Uma das demandas que trouxeram para nós aqui, que foi uma demanda que teve bastante sucesso, foi desenvolver um algoritmo de medição de objetos, né, para a indústria. Então, esse algoritmo que a gente desenvolveu, ele consegue medir qualquer objeto, seja numa esteira aí de produção. Para o caso que é aplicado hoje, são para tarugos, né, barras de ferro que estão sendo laminadas. Essa medição, ela traz um ganho muito grande aí para a produção, que é não parar a produção para checar essa medida, se está dentro do padrão ou não, e também não expor o colaborador ao risco, porque antes você acabava expondo o colaborador a uma área de risco para fazer essa medição manual, né, ou a olho, ou com algum objeto que ele tinha que medir. E hoje, isso a gente consegue fazer por analíticos de câmera. Sensacional. E tem mais uma pergunta do André. Quando a gente fala no IoT vestível, né, ele associou a se dava para eventualmente pensar numa solução, ou se eventualmente já existe, para poder mitigar o risco com os integradores de delivery em grandes condomínios horizontais. Aí ele cita um caso aqui de mais de 800 lotes, se eventualmente conseguiria aplicar.
Sim, também é aplicável para a solução para condomínios. Imagina que se você tem lá no condomínio a possibilidade de colocar um tag no carro que entra ou na moto e rastrear esse entregador por todo o período, por todo o caminho que ele vai fazer no condomínio, e até associar ele, quando ele entra, ao que residência ele está indo, né? Porque alguns condomínios são tão grandes que a pessoa pode se perder lá dentro e ficar lá escondida por um bom tempo e ninguém achar ele, né? E ou pode ser uma pessoa mal intencionada que está dizendo que vai num lugar e não vai, e aí você rastreá-lo por todo o caminho e até gerar um alarme se ele realmente não foi para o destino que ele se propôs ali ou que se ele se apresentou. Então, também é uma solução que a gente consegue aplicar nos condomínios, e eu também vejo isso como uma tendência, porque a preocupação dos condomínios, ela tem aumentado muito, né, e a gente sabe que está havendo aí uma evasão, né, das pessoas da cidade para os interiores, aí, para os grandes condomínios horizontais, e eu acho que essa preocupação de monitorar esse ambiente de uma forma mais efetiva, ela é real, e o custo de monitorar isso, de fazer isso com segurança patrimonial, com mão de obra, é muito alto. Por isso que aí, nesse caso, a tecnologia fica muito barata, quando você compara ela com mão de obra, ela fica muito barata, né, porque a gente sabe que quanto custa um posto aí de vigilância, 24 horas, e aqui a gente tem, a maior parte do nosso trabalho é as a service, então, o que viabiliza muito, então é um custo de serviço, o cliente não investe, a ideia é que ele não invista, mas que ele tenha a possibilidade de contratar isso como um serviço de assinatura e implementar essa solução. Ana, e hoje a política comercial da A4, como que é? Vocês vão no cliente final ou através de parceiros, distribuidores, como que vocês desenharam isso? Nós vamos nos posicionar, a gente está, como eu disse, bem novo, né, tem 1 ano e meio, a A4, a gente passou por uma fase aí de desenvolvimento, validação da tecnologia, e agora a gente está numa fase de escalar essa produção. Nós vamos nos posicionar como fabricante para o mercado de integração, não atender diretamente os clientes finais, tá? A ideia é trabalhar com canais de distribuição, até porque a gente não pretende prestar o serviço diretamente no cliente, a gente tem que expandir isso para possibilitar que tenha uma escalabilidade maior de mão de obra, né, que essas pessoas, a gente vai treinar os integradores para fazer as instalações e conseguirem manter esse parque. Legal. E, Ana, tem várias perguntas que não vai dar tempo até pelo horário do programa. Quem quiser entrar em contato com a A4 Solutions para saber mais, saber direto de vocês, faz como? Nosso site é a4solutions.com.br e nas redes sociais também, A4 Solutions, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá lá todos os nossos contatos. Muito legal. E como toda sexta-feira... Então, mas antes disso, se você está com a gente na live até esse momento, gostou do conteúdo, deixa seu like, isso influencia pra caramba o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais gente. Então, deixa o seu like, é uma solicitação, porque realmente ajuda pra caramba esse vídeo. E aí, Cris? Já tem gente aqui no chat querendo fazer parceria, mas toda sexta-feira temos um sorteio especial. Inclusive, a gente está pensando em fazer um sorteio na semana que vem. Semana que vem vai ser sorteado o Silvano mesmo. E a pergunta vai ser fácil, a gente pode antecipar. Ninguém vai responder. Ninguém vai responder, não fala isso. Semana que vem é o Silvano, mas essa semana a gente tem um copo especial da Dília com o pessoal da Intelbras. E a pergunta para essa semana é: que dia é o aniversário do Café com Segurança? Primeira pessoa que responder no chat leva o café especial da Dília com a Intelbras e a pulseira pendrive. Qual é o dia do aniversário do Café com Segurança? A gente falou várias vezes durante a semana. Exato. Enquanto isso, a gente tem no dia 24 da semana que vem um painel especial, que é um painel da retomada das escolas aqui 2021. Muito legal, nós teremos 3 especialistas na área de segurança e safety, na área de educação, falando nesse painel. Fora também vários parceiros trazendo tecnologias para aplicar nessas situações. E várias curiosidades, né, Silvana? Eu estou com criança pequena e o pessoal falando, pô, as escolas vão voltar, não vão voltar, volta, não volta e tal. Esses são especialistas que vão falar exatamente o que está acontecendo. É isso aí. Então, ficar de olho aí para participar.
Ó, Viane Piró já não vale. A Viane Piró já não vale, já foi a primeira, mas o Ítalo Magal vale, hein? O Ítalo 25 não é data, hein? 25 não é data. Né? Decide aí agora quem vai levar. Quem perguntou que decide. Bom, o Eitan, só de ele ter falado Páprica, eu acho que ele já tem que ganhar. Vale. 25, velho. Tá certo, ele acertou. A Viane não vai porque a Viane é do time. Inclusive, Viane, pare de dar dicas. A Viane coloca sempre a resposta para todo mundo antes. Viane, pare de dar dicas pro pessoal. Você é do time, você está eliminada dos sorteios. Tadinha. Eu acho que daqui a pouco a gente tem que eliminar o Renato Buiú também. Porque ele o Renato Buiú hackeia antes. Ele é muito competitivo, velho. Mas a Viane já... Ela quer fazer que nem a semana passada, que o Buiú foi muito bonzinho e deu o presente para ela, né? Pois ela é. Ela tá falando, quem sabe alguém me dá de novo. Não. A Viane é do time. Mas o Ítalo Magal valeu. Muito Ítalo Magal, então, valeu. Boa. Aqui para pegar, afinal o Ítalo mora 4 quadras daqui, né? Então, que legal. Usuário assíduo do coworking, né? É o Silvano, tá? A pergunta vai ser quanto é 1 mais 1, quem souber responder já leva. Obrigado, Ana. Foi muito bom, viu? Ó, e o pessoal tá falando, Silvano, hoje é sexta-feira, galera, tá lá, final de semana tá em casa, tá de boa. Como é que o pessoal faz para participar do Guerreiros na Cozinha? A Ana Flávia foi desafiada essa semana, ela já tem que pensar no bolo do aniversário. Eu vou te mandar o link da minha receita, Ana. Não, Christian. É mais fácil. Então, o pessoal ontem estava falando que a abertura do Congresso Segurança Eletrônica, que o Cris promove, que é o maior evento do segmento, ele não gosta de falar que é o maior, mas a gente fala. A abertura é sempre uma novidade, né? Já estão falando que nesse ano aqui vai ser um bolo de caneca gigante, ele vai sair de dentro do bolo de caneca. Já estão falando, ninguém falou isso. A internet tá bombando, tem 3 topics lá. O Christian Visval saindo de guitarra de dentro de um bolo de caneca gigante. Então o Magal tá falando que cede presente para Viane já. Viane ganhando todos. Pois é. A Ana tá olhando pra gente, cara, com um cara que a gente fala assim, mano, como é que esses caras fazem isso? O que eles têm na cabeça? É por Os isso convidados sofrem. Por isso que antes de começar o programa eu falei para Ana, me desculpe pelo Silvano, pelos meninos, que eles não sabem se comportar. Então ela já tá sabendo. Mas, enfim, só para final de semana, como é que o pessoal faz para participar do Guerreiros na Cozinha, Silvano Barbosa? Vai no Instagram, procura lá no #Guerreiros na Cozinha ou no CT.segurança. Não, tem que fazer seu vídeo. Faz o vídeo, marca o CT. Mas tem que ser desafiado para fazer o vídeo. Não tem que ser desafiado. Não tem que ser desafiado. O Cristian Visval falou que não precisa ser desafiado. Você já foi desafiado. Você está sendo. Você que é do segmento já está sendo desafiado. Pronto. É isso. Mas você tem que desafiar 3 pessoas. Está sendo desafiado ao vivo também aqui para mostrar o dele. Ali no Guerreiros na Cozinha. Todo mundo do segmento está desafiado. Basta colocar lá, #Guerreiros na Cozinha, marca o CT.segurança, desafia mais 3 guerreiros, posta teu vídeo e a gente vai estar colocando isso lá nos destaques, vai estar replicando e é um super movimento de todo o nosso mercado. E usem o bolo de caneca como inspiração. Valeu! Ótimo final de semana. Valeu, galera! Obrigada. Galera, vamos falar sobre o novo gestor de segurança hoje. Ale, super obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Muito bom tê-lo aqui no Café com Segurança, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós, para a nossa audiência, da tua história, da tua trajetória. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Para a audiência, já vi um monte de grandes amigos aqui. É um prazer estar falando junto com vocês, estar junto nessa iniciativa de vocês. Antes de eu falar de mim, eu preciso elogiar a CT Segurança. Todas as lives eu faço a mesma coisa, mas eu acho que nunca é o suficiente elogiar esse trabalho de disseminação de conteúdo que vocês fazem. Isso é incrível. Vocês falaram de quantas? 7.000 horas de conteúdo. Isso é sensacional para essa área. E eu, como alguém da área, quero agradecer vocês ao vivo pelo trabalho que vocês fazem. Uau, muito obrigado. Puxa, muito obrigado. Gratidão. Bom, Alexandre Judkiewicz,
O sobrenome é suficientemente difícil, justamente para as pessoas lembrarem, mas fica só o Jude, mais fácil. Eu estou na área de segurança desde 2001. Eu comecei trabalhando fazendo controle de acesso. Eu era porteiro da Federação Israelita. Eu cheguei 2 meses antes do World Trade Center, do 11 de setembro. Então, eu fui batizado na área de segurança com os acontecimentos do 11 de setembro. Trabalhei por 2 anos na federação, depois eu fui ser vigilante num colégio. Eu era vigilante supervisor de segurança no Colégio Peretz. Fiquei lá por 6 anos. Saí, lá eu fui promovido a coordenador, virei VSPP, estudei nesse meio tempo, fiz faculdade, fiz pós-graduação e em 2009, caí na Uzi Minas, fui o gerente de segurança empresarial da Uzi Minas. Tive colegas que já passaram por aqui trabalhando junto comigo, meus pares lá, o Anderson Fagundes, que está agora no Mercado Livre, o Alexandre Tavares, que está vou esquecer o nome da fábrica, Sorocaba, ABB. Saí da Uzi Minas, fui para o Iguatemi. Essa é uma passagem bem marcante da minha vida. Fui ser gerente de segurança do Iguatemi Faria Lima, né, Iguatemi São Paulo. Depois virei corporativo da rede Iguatemi, cuidava dos shoppings Iguatemi no Brasil inteiro. E é um mercado que eu me apaixonei muito, shopping centers. Fiquei lá por 5 anos e pouco. Fui para a Rede Sara, em Brasília. Trabalhei com hospitais, sempre na gestão de segurança. E voltei para São Paulo para ser o diretor de segurança do Grupo GR, da empresa de segurança e facilities. Foi um desafio de mudar de cadeira, né, de sair do tomador de serviço, do gestor, do entregador nas empresas, para ser o prestador de serviço. Foi uma passagem também inesquecível e eu amo muito todo o trabalho que a gente fez lá. E há 2 anos eu resolvi empreender na consultoria. Hoje eu tenho a Ajude, eu presto consultoria e assessoria para as empresas e também para as pessoas, fazendo mentoria e treinamentos. E sou diretor executivo de segurança da Federação Israelita. Importante para mim, eu comecei minha carreira em segurança na Federação Israelita, como porteiro. Depois de quase 20 anos, eu voltei para ser o diretor executivo e tocar a operação de segurança, que é uma operação também muito de consultoria, né, de assessoria para as entidades que são filiadas à federação. Isso é um pouquinho da minha trajetória na área. Muito legal, Ale. E quando a gente traz toda essa experiência tua, né, de toda essa jornada para o tema de hoje, que é o novo gestor de segurança, né? Quando você propõe esse tema, e eu faço muita analogia com a questão da segurança perimetral, trazendo a história, entendendo o antes, para avaliarmos o nosso momento atual e enxergarmos, né, uma projeção de futuro. O que você entende, qual era a visão do antigo gestor de segurança, para a gente poder fazer essa analogia com o novo e essa troca de pensamentos? Bom, eu venho lá do começo dos anos 2000 na área de segurança, né? Pegando o legado dos anos 90, né? Da transformação da mentalidade da área de segurança. Então, sim, do que eu vivenciei, eu acho que o gestor de segurança do passado o gestor de segurança manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É o cara que não precisa explicar por que a segurança está presente nas empresas, porque tem que ter, porque se não tiver, cabeças vão rolar, pessoas vão morrer. Então, assim, a cultura do medo e é o suficiente para a gente ter uma área de segurança. Não mexe lá com o chefe da segurança, porque ele é bravo. Ele é grande, forte, atira bem, luta bem, e não mexe com ele que... Sabe aquela história do bicho-papão para as crianças? Assim, não faz nada de errado, senão eu vou chamar o cara da segurança. Então, existiu muito tempo essa imagem de que o cara da segurança não é inteligente, né? Ele é bravo, ele é duro. A gente ainda convive um pouco com essa imagem, né? Em alguns gestores
eu muitas vezes vivenciei conversar com tomadores de serviço, né, diretores ou CEOs de empresa, falando, não coloca o homem de segurança diretamente ligado a mim, porque eu não entendo ele. Põe ele debaixo do gerente de manutenção, porque o cara interpreta o que ele fala e me traz o assunto. Não dá, né? Então, assim, essa história de que o gestor de segurança é o cara grande, feio, musculoso, atira bem e mal, era um legado. Um legado que a gente ainda está quebrando, né? Mas a gente já está muito evoluído nesse assunto, né? Comparado com o que eu vi quando eu comecei. Então, eu acho que existe uma transição do velho para o novo, 50 tons de cinza, né? Vai evoluindo, mas o velho ser esse estereótipo do cara duro e mal, para hoje um cara que é mais água, né? Um cara que consegue entrar em todas as áreas da empresa, dialogar com todo mundo, costurar, fazer conexões com todas as áreas e contribuir com todas as áreas e com o negócio de uma forma geral. Um cara que consegue chegar no presidente da empresa e explicar o porquê que a área existe e o que ela contribui com o resultado do negócio. Então, existe essa diferença do cara que estava separado de todo mundo, que não conversava com todo mundo e que quanto menos conversasse, melhor, com o cara que tem a obrigação de se relacionar com todo mundo e conseguir interagir e contribuir com todo mundo. Assim, eu acho que tem essa mudança drástica de paradigma e aí tem as evoluções no meio do caminho. Para mim, eu acho que é um pouco do paralelo do antes e depois. Faz sentido para vocês? Vocês são dessa área também, né? Não me deixa sozinho. Alexandre, e uma das coisas que assim, é muito legal, o pessoal até está falando, né, que isso mostra que não é impossível chegar no alto escalão, parabéns. Mas muito legal imaginar, por exemplo, alguma pessoa vai falar, puxa, qual que é a experiência do porteiro? Você pode falar, não, eu já tive, eu já fui. E do vigilante, já fui. E do prestador de serviço, já fui. E de quem contrata, já fui. Você consegue entender realmente a visão de todos os lados, os desafios de todos os lados, e vivendo na experiência, né? E agora, assim, na hora que você trabalha isso para consultoria ou para a própria treinamento de um novo profissional, que dica você dá para essa pessoa falando assim, cara, de quem já passou todas as experiências, sabendo os desafios de cada experiência, que dica você dá para uma empresa de segurança hoje que vai contratar, o que ela tem que ver, para quem vai prestar o serviço, o que ela tem que entregar? Eu acho que isso depende muito, né, de qual é o serviço, mas assim, quando eu procuro um profissional, de verdade, eu procuro alguém que é inconformado, alguém que chega lá e ele quer aprender sobre aquilo que ele está fazendo, né? Não só sobre a tarefa dele, mas sobre tudo. Isso é muito difícil, inclusive. Assim, as pessoas gostam, a maior parte das pessoas que se contratam, elas querem executar aquela tarefa, né? Começo, meio e fim, você explica exatamente o que ela faz, o que ela não faz, e qualquer coisa fora disso não sou pago para isso, ou deu minha hora, ou não, aquele assunto não é meu. É muito complicado trabalhar com essas pessoas, né? É muito difícil viver com esse binário. A dica que eu dou para o profissional não se limite à sua tarefa, né? Se você não entender o contexto que você está, se você não se interessar pelo que acontece ao seu redor, dificilmente você vai contribuir. Você vai ser um cara só que faz aquela tarefa, e fazer uma tarefa é uma coisa substituível. Porque qualquer um faz uma tarefa, e hoje em dia muitas máquinas fazem essas tarefas. Então, você tá fadado a ser substituído ou por outra pessoa ou por uma máquina. E para quem contrata, é procurar o perfil das pessoas que querem se engajar, né? Que querem mais. Uma vez me perguntaram assim, mas se você contratar todo mundo que tem ambições, né? Que quer conhecer, que quer crescer, você não vai ter espaço para fazer todo mundo crescer. E você vai acabar perdendo essas pessoas. Tá bom. Que bom, né? É melhor ter essas pessoas e perder ela para o mercado do que ter pessoas binárias que não contribuem em nada. Eu tenho alguém que vai contribuir enquanto ela está lá. Se ela não puder crescer porque não tem oportunidade, ok, mas ele vai ter oportunidade no mercado. Então, eu prefiro 1000 vezes ter essas pessoas, e olhando pelos dois lados, não sejam substituíveis, né? Não se coloquem numa situação de que o teu trabalho é binário. Tem até uma questão que você não sabe quem são as pessoas que vão comprar essa ideia, né, e vão seguir em frente.
e quantas pessoas eventualmente estão no lugar errado, né? Não estão no lugar onde eles podem render mais. Então, você tem realmente que fazer um broadcast, né? Dar oportunidade o máximo possível para depois poder colher dessas pessoas quem realmente vai corresponder à altura e vão dar continuidade ali, ou vão para uns voos maiores, né? Posso te contar uma história? Você acabou de me lembrar um assunto que eu vivi no shopping. Final de ano, né? Operação Natal, o shopping fechava meia-noite. Então, a gente tinha um efetivo maior de segurança, né? Se contrata mais, o shopping está mais cheio. E tinha um menino que foi contratado só para aquele período, né? Da terceira risada. E eu tô fazendo ronda no shopping 11 horas da noite e eu vi esse menino encostado numa vitrine, assim, com a cabeça na vitrine. O vigilante, com a cabeça na vitrine. Aí eu perguntei para o supervisor, né, que estava lá, falei, quem é esse menino aí? Ah, ele é novo, ele é desse time aí que veio só para engordar o time para esse final de ano. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, fala para esse moleque não ficar assim, né, encostado, tá dormindo na parede, no meio do shopping. E aí ele foi conversar, no dia seguinte eu falei, cara, eu sinceramente acho que esse menino não tem nenhum perfil, ele não estava prestando atenção em nada. Esse supervisor chegou para mim e falou, ele é encarregado, ele falou, vamos pegar esse menino, porque ele é jovem, ele gosta da parte de tecnologia, e vamos colocar ele para fazer os cartões de acesso, porque eu tenho um volume de acesso muito grande, não vamos recolher ele, vamos colocar ele para fazer isso. Esse moleque foi fazer o cartão de acesso, depois foi para a central de operações, ele é o melhor central de operações que eu já vi. Legal. E eu ia recolher ele porque ele estava com a cabeça encostada na vitrine lá, e ele não tinha perfil para estar no piso, nenhum, mas ele tinha todo o perfil para estar na central de operações. Então, essa história de saber pessoa certa no lugar certo é uma arte importante, não só para quem está contratando, mas para a própria pessoa saber qual é o meu lugar certo, né? Onde eu sei, onde desempenha, né? Onde eu desempenho melhor. O que eu gosto, né? O que eu me interesso mais? Tem toda a razão. O gestor tem um papel fundamental nisso, né? De estar acompanhando o time e direcionando as forças para onde pode dar mais resultado, né? E aí um ponto bom, a gente vê cada vez mais o discurso de que o papel do gestor de segurança, né? Fazendo o gerenciamento dos riscos e tudo mais, com foco priorizando objetivos cada vez mais estratégicos, né? Ações táticas, né? Menos pontos operacionais, que era como o gestor era visto até tempos atrás, e como o gestor se agora cada vez mais olhando de uma forma mais estratégica. Quais os ensinamentos que ter estado na operação, quando aplicados na estratégia e no tático, fazem o profissional ser mais diferenciado ou ter resultados, uma performance melhor? Eu conheço muitos gestores de segurança muito estratégicos e muito competentes que não foram operacionais, mas é inegável que você ter pisado na lama ajuda em muitas coisas, né? Eu acho que segurança é muito caro. É óbvio que é. Todo mundo fala de custo Brasil. Eu estou falando de segurança como só essa prestação de serviço operacional, né? Sem linkar com a estratégia. E aí, você ter vivido o puxar hora, né? O ficar de pé lá 12 horas, o fazer o controle de acesso, te dá uma capacidade de entender melhor a distribuição de homens, aonde dá para render mais, aonde tem migué, aonde um cara está dizendo que não consegue, mas você já viveu lá e sabe que dá para esse cara fazer muito mais do que ele faz. Então, essa visão da entrega, de fato, contribui. E tem mais, né? Você dialoga com o cara na ponta, muito melhor. É muito mais difícil o cara da ponta te enrolar. É muito mais fácil você falar uma linguagem que ele entende. É muito mais fácil você ter empatia com a dificuldade, porque existe muita dificuldade em puxar hora. Então, ter empatia também com isso e saber dar condições da vida desse cara durante o trabalho, isso ajuda muito, né? E também te dá... pessoas te olham, o operacional te olha com outra cara quando você está junto, né? Eu gosto de descer e fazer proteção junto, muitas vezes, né? Tem alguém que foi operacional gosta de estar lá, né? Gosta de vivenciar. Então, isso é gostoso, né? Isso faz o time ficar mais unido, né? Mais
não tem essas hierarquias muito pesadas, né? As pessoas vendo limites, então é legal, assim. Quando você fala com o CEO, você tem mais capacidade de conectar a ponta com ele, né? Explicar a ponta para ele, né? Explicar o porquê das coisas. Eu não comecei operacional e cheguei no estratégico porque eu quis, né? Foi uma evolução, mas que bom que eu comecei no operacional e passei por todas essas coisas, porque você vai aprendendo em cada pedaço como formar o quebra-cabeça. Um pouco disso. Imagino assim. também quando toma uma decisão, quando está do lado estratégico, toma uma decisão entendendo mais o todo, mais os impactos em todas as etapas, em todas as pessoas, departamentos, atividades, e não necessariamente só no resultado final, né? Que às vezes você está no topo da linha, você está pensando muito só no resultado, mas não no impacto do dia a dia das pessoas, departamentos, né? Não é uma Isso planilha de abre a Excel, mente, né? Não é uma planilha de Excel que você vai cortando numerozinhos, né? Tem gente ali, então tem emoções envolvidas. Faz toda a diferença, sem dúvida. Legal. E como você vê o papel hoje, olhando o novo gestor, a relação dele com a tecnologia, né, a evolução da tecnologia, e com o segmento num todo, né? O quanto você entende que, ok, você fala de uma evolução do papel, né, do novo gestor, mas e o segmento de segurança como um todo, somando tudo, tecnologia, agente, prestador, comprador dos serviços, qual a sua visão do quanto a gente tem ou não evoluído? Eu acho que a gente evoluiu muito. Assim, quando eu elogio a CT Segurança, por exemplo, falando todo esse conteúdo, isso é uma evolução que, provavelmente, se não fosse a pandemia, teria demorado 15 anos, vocês fizeram em 1. Mas evoluiu muito, assim. O Silvano, na última live que eu participei que ele fez uma provocação que eu não esqueci essa provocação, viu, Silvano? Tem dias que eu acordo 3 da manhã e lembro de você maldosamente, que ele falou assim... Ele provoca isso nas pessoas. Não é? Assim, esse é o papel dele. Tem um pouco de dizer, ele falou assim, por que a área de safety, né, evoluiu toda padronizada, com um monte de normativas, não sei o que lá, e a área de segurança foi tão improviso, né? A gente cresceu, por que a gente não evoluiu da mesma forma que a área de safety, né? Você não deve lembrar disso, Silvano, porque você provoca todo mundo o tempo inteiro. Não, mas eu lembro. Eu lembro porque isso, de fato, é um dos meus inconformismos. E agora veio o meu. Você não devia ter trazido, porque a ignorância às vezes é boa. Mas eu acho que a gente tem, nos últimos 10, 15 anos, eu acho que a gente evoluiu bastante. Tem pessoas que contribuíram muito com essa evolução. Por exemplo, o brasiliano trazendo esse monte de conteúdo que ele lá no começo dos anos 2000, livros e conteúdos, e falando de segurança como uma coisa mais empresarial, e aí as faculdades, MBAs e etc. Isso é muito novo, né? Então, a gente está olhando para o mundo empresarial, isso tem 20 anos. Tem 20 anos que tem faculdades e cursos e etc. Antigamente, a segurança era uma coisa do tipo, você veio do mundo militar, então você entende, você já sabe o que fazer. Não tinha muitos sistemas e padrões, etc. A tecnologia veio e ajudou muito. E agora, todo esse conteúdo e todos os métodos, a gente começou os gestores que foram espertos e que hoje se destacam, são os caras que não estavam olhando só porque a área de segurança criou de padrões, que é o que o Silvano está falando, né? A gente criou muito pouco padrão. O bom gestor é o cara que olhou para as outras áreas e falou, o que a indústria me ajuda a entender de indicadores de performance, KPIs, etc., prevenção de perdas e não sei o que lá. Risco, mas não o risco do jeito que a gente olhava. A gente olhava o risco assim, quem ameaça? O bandido. Então, nosso time contra o time dos bandidos. Tipo, a segurança é isso. E não, risco não é isso. Ameaças não é só a ameaça do bandido. A ameaça Eu tenho mais ou menos uma resposta para você já. Fala. Porque eu não fiz essa provocação só para você. Né? Resolva a provocação para eu poder dormir, por favor. E, inclusive, ontem esteve aqui um coronel reformado, que já foi coronel da Polícia Militar, foi secretário de Segurança de Municípios, foi coronel de bombeiro também.
e ele corroborou com a minha ideia, assim, é minha tese, tá? Do Silvano. A questão é simples, toda a motivação que a gente tem de evolução, ela passa pela economia, ela passa pelo lado financeiro. O safety ele foi obrigado a evoluir pelas questões das vidas e dos processos trabalhistas. Sai caro isso daí, né? Um cara sem EPI no lugar correto e o risco que ele corre, sai muito caro para a empresa. Então, foi obrigado a correr atrás. E todos os cenários, se você imaginar a parte do safety, o investimento que ele é feito para prevenir processos trabalhistas, prevenir perdas de vidas. Então, como isso dói muito no bolso do dono do negócio, então, obviamente, ele teve que ter investimento ali em cima. A segurança em si, ele sempre foi um mal necessário, porque quando a gente pensa assim, vamos evitar roubos, eu já tenho uma hora negativa sobre isso. Então, todo movimento que eu faço, todo investimento que eu faço em cima disso, já carrega aquele peso, porra, vou ter que gastar dinheiro para evitar ser roubado, cara. Então já fica uma coisa que carrega... Até coloca isso agora no chat, até. Então, exatamente. Agora, essa curva que vocês, gestores mais novos, estão trazendo, né? O próprio Neves que está aqui, a curva que essa galera está fazendo, de mostrar, de interagir com o resto da empresa e mostrar os valores positivos, porque o safety, ele tem um lado de evitar a perda, né? E tem um pequeno percentual de ajudar na produtividade. Ok, então ele pode ter um valor econômico positivo, mas sempre vai ser muito mais evitar a perda. O security, não. O security, ele consegue interagir de uma forma que ele traz um lucro para a empresa, ele consegue ajudar muito mais nesse retorno payback. Então, agora a curva que a gente deve ver nos próximos anos é a galera falar assim, cara, eu vou investir muito mais em security do que em safety, provavelmente, porque o payback é melhor. Não, e as normatizações que estão vindo, os LGPDs e um monte de coisa que vem por pressão na área, ao invés da gente achar ruim, a gente tem que comemorar, porque é isso que faz o investimento vir, né? Tipo, eu não quero ter o prejuízo lá trabalhista ou de LGPD, então vou trazer um gestor de segurança inteligente, porque ele vai ter que me ajudar a explicar por que eu tenho uma câmera aqui e não simplesmente colocar para dizer que isso vai evitar um roubo, né? Então, a câmera já não é mais um mal necessário. A câmera foi colocada por alguém que sabe explicar e essa câmera provavelmente tem que ajudar outras coisas do negócio e não só a evitar o roubo. E aí isso vai fazendo a massa encefálica da área se desenvolver. E eu vou usar até o próprio Neves como um exemplo disso, porque como a área de segurança sempre foi tomada pelos pessoal de alta patente militar, o pessoal que esteve na rua, no policiamento, e tinha esse perfil, porque foi a formação desse pessoal. E sempre teve muito R2 indo para a área de segurança, mas esses caras ficavam no segundo nível do escalão, o terceiro nível de escalão. Esses caras não tinham muita abertura para subir, porque era muito mais rude segurança como um todo, né? A partir do momento que essa coisa se expandiu e foi permitido, esses caras começaram a achar janelas para subir, porque são caras com uma formação diferenciada, têm uma vida militar, mas os caras são formados em faculdade, estudaram, fizeram MBA, estão fazendo pós, tem toda uma equivalência intelectual mais direcionada para o mercado corporativo, não são mais inteligentes, mas tem um direcionamento para o negócio, né? Eles dominaram o mercado. Começaram a mostrar os estándares, exatamente, né, Silvano? Isso é muito legal. Exatamente. Quando o Neves traz a ISO para dentro, fala, não vou fazer isso porque eu acho, não vou fazer isso porque é uma boa prática, eu vou fazer isso porque se criou um standard, né? Se trouxe para o nosso negócio de security padrões e processos, e isso, é muito legal a gente poder enxergar esse processo de evolução. Exatamente. Obrigado pela aula. Pode dormir agora, Alexandre. Vou dormir. Eu vou ouvir essa sua fala antes de dormir para não ter problema. Mas o Neves é um excelente exemplo. O Neves é um cara que é mais focado no negócio, assim, ele trabalha para fazer a segurança contribuir com o resultado do negócio e não fazer a segurança ter começo, meio e fim nela mesma, né? A segurança existe porque precisa existir. Não, segurança existe, ou ela contribui com o negócio ou tira. Põe um seguro, põe alguma coisa lá para reduzir o custo no final, mas assim, ou a segurança contribui com o negócio ou não, e o Neves é um bom exemplo. Tem vários caras aqui. Vocês falaram do Custódio, que é um bom exemplo. Eitan é um cara que vem falando disso há 25 anos ou mais, e vários caras que estão aí. O Gus, que tirou a escolta, né? Gus.
Gus, que fala lá do sair debaixo da escada, que é assim, tem esses caras, o Gus foi R2? Eu não sei, mas... Não, o Gus não, a formação dele é totalmente civil, mas o Gus ele tem uma motivação extra para ter essa frase de efeito, né? Ele sempre começou com esse papo de sair debaixo da escada porque ele não cabe embaixo da escada. Entendi. Ele teve que sair porque não cabe, mas tá vendo? Que é a história do necessidade, né? Ele não cabia, então ele tentou criar uma forma de sair debaixo da escada que deu certo. Exatamente. Eu concordo 1000% com necessidade. Eu acho que o cara da Islândia, ele tem motivação para trabalhar, porque se ele não acordar às 5 horas da manhã e procurar lenha, ele morre de frio à noite. E eu acho que é muito disso, né? A gente é movimentado pelo problema. Problemas são coisas boas, né? Se não tem um problema, a gente não tem que resolver nada. Então, a gente fica sentado tomando coco e recebendo Não dá. A área de segurança, ela está com um problema, eu acho super positivo, que é também a escassez do dinheiro. Pessoal, não dá para gastar R$1 milhão por mês com vigilante. Assim, é muito dinheiro. E aí o gestor de segurança tem que dizer, não, então, calma aí. Tá. Mas, se eu colocar a câmera aqui, eu posso usar essa câmera também para fazer auditoria da parte interna da fábrica, te ajudar a achar não conformidades que reduzem perda ou evitam perdas. Esse homem aqui pode não só controlar o acesso, mas pode fazer isso. Então, você começa a usar o recurso para um monte de coisas e achar justificativas. A formação do gestor de segurança, se ela for só operacional, ela não dá conta. O cara não vai conseguir argumentar. Ele não vai conseguir justificar o uso do dinheiro, os recursos, a área, ele não consegue. Então, assim, eu acho que existe um movimento está existindo um movimento já há muitos anos, e agora está se intensificando, que é do problema. O problema custa caro, o problema se isso não contribui com o negócio, não vale a pena ter, então precisamos de pessoas inteligentes, pessoas mais ligadas ao negócio, que entendam de segurança, que saibam fazer a ponte entre o que a segurança faz com o que o negócio precisa. Muito bom, se replica na borda também, né? Para o profissional que está lá na ponta também evoluir. Mais inclusivo, né? Porque a gente estava... Você teve com o Teanes também, e uma das grandes perguntas que surgiam durante o bate-papo, e a gente estava falando justamente sobre, por exemplo, a aplicação dos radares. Um radar protege 500 mil metros quadrados, faz a função de que 2, 3 profissionais não fariam. A preocupação do pessoal nas perguntas era... Você começa a falar do radar, não me deixa preparado, eu perdi o boleto, cara. Mas vai tirar homem, né? Era a grande preocupação. Falando, na verdade, não vai tirar homem. A gente precisa qualificar melhor esses profissionais. De borda vai reduzir o quadro lá na ponta, mas eles precisam estar melhor preparados para poder assumir posições de comando, posições mais estratégicas, dentro da central de operações e contribuir mais para a segurança. Né? Não bem, informação de um levantamento feito no final do ano passado. Daqui a 10 anos, 50% das profissões que vão estar acontecendo, vão estar bombando o mercado, não existem ainda. E 10 milhões de pessoas vão perder os seus empregos para automação. Ou seja, talvez a expressão não seja perder, né? Vão precisar substituir, porque o perder não é por conta da automação, o perder é porque você não buscou evoluir, né? O professor de datilografia, né? Mas é um fato, não deixa de ser um fato. O Silvano falou das duas coisas, ele falou 50% das funções que haverão não existem, então outras coisas serão criadas. Então, aí que é o oportunidade. Por isso que esse estudo mostra, ele tem que ser analisado de forma muito positiva. Olha que animal isso. Oportunidade, né? As pessoas não vão fazer mais do que eles fazem hoje. Cara, isso é fantástico. Porque existe uma pancada de atividades que vão ser criadas e nós temos que ocupar essas atividades. Se você imaginar, a partir desse café com segurança, as pessoas vão passar álcool gel no cabelo. Isso não existia. É uma profissão nova, né? O mercado se abre para o álcool gel. Ou responde a pergunta do Buiú e ganha o bonezinho também. Aliás, estamos chegando no finalzinho, Ale, do nosso Ale, café. Quem quiser entrar em contato com a Jude, faz como?
pode fazer contato comigo, alexandrejudy, judy@gmail.com. Meu LinkedIn, tem Facebook, Instagram, tem tudo lá, da Ajude, e o meu pessoa física também, podem fazer contato comigo diretamente lá. Legal. Tranquilamente. Aqui, ó, penso a mesma coisa. Vigilante patrimonial, passei por todas as áreas de segurança da empresa. Hoje estou na faculdade de gestão. Olha que legal. Perfeito. E você que está gostando do nosso bate-papo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, que de segunda a sexta, das 8 às 8h45, a gente tem o Café com Segurança. E deixa o joinha também. Like. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia! Grande Buiú! Maravilha. Hoje o timing foi legal, hein? Foi perfeito. O Alexandre ficou meio estranho. Depois vocês olham no vídeo, o Alexandre ficou assim, pera, o que é isso? O que eu não sei, né? Legal, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Toda sexta-feira, Hoje pessoal, temos a pergunta do Buiú. A primeira pessoa que responder corretamente tem um prêmio. Então, respondendo no chat, não é sorteio, tem que responder a pergunta, e é sempre sobre alguma coisa que aconteceu durante a semana. Isso aí. Aí no chat do YouTube a gente tá de olho aqui, hein? E tem o compliance, não vale o pessoal que tá por aqui perto, não vou falar nomes. Viane, não responda. Rapaz. Pessoal, essa semana aqui começou com friozinho, etc. Mas no começo da semana a gente teve a divulgação aí de uma iniciativa muito bacana do CT, mais 53 milhões aí no resultado. E a pergunta, como sempre, molezinha, qual que é o nome dessa iniciativa? Muito fácil. Muito fácil. Caraca. Primeiro responder, leva. Muito Essa sexta-feira aqui, café na cama, né? Bem Legal, romântica aí, mãe. Kleber. Arrumada. Arrumada. Ah, Perfeito, muito bom. Eu sabia, o Ada não perguntou antes, cara. Eu sabia que ele ia perguntar. O Kleber está no hotel, tanto quanto eu estou na casa do Christian aqui em Machu Picchu. Eu vou terminar na casa do Christian aqui, ó. O Neves errou! Ele errou! Errou! O Neves precisa mandar uma pergunta. O que é o crédito? Ó, vocês não estão vendo, mas fala ó, só aqui, o valor, ó. né, Cici? O valor que movimentou essa campanha, né? 53 milhões de reais, cara. Quando acabou a campanha? Acabou na sexta-feira passada, dia 25. Dia E 25. o resultado saiu... Na segunda-feira. Boa. Segunda noite, né? E aí aqui no CT, na terça-feira de manhã, se alguém quiser correr aí e buscar no YouTube, acha. Bom, tem fácil de Ele achar. está inconformada. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Muito fácil. A Viane nasceu aqui, ó, nessa casa aqui, ó, que eu tô apontando aqui, ó. Aqui embaixo nasceu o Christian. E aqui em cima eles tinham uma fábrica de fazer Geovision pirata. E agora ele mora onde? Ele atrás na selva, né? Cara, Agora ele mora atrás desse morro. Eu juro que eu achei que era fácil. é muito fácil, é muito fácil. A gente falou sobre isso todos os dias. Pois desde é, o pois é. de fevereiro. Ó, podia até pegar a nota e colocar lá no portal, né? E ganhava uma viagem, prêmio em dinheiro. Dinheiro. Ó, Pois vamos lá. é. Mais 2 minutos, senão a gente acumula para semana que vem. Não vamos dar resposta. Ah, legal, boa. Aí semana Boa. que vem é outra pergunta. E aí pode Acumulado. fazer uma pergunta difícil, hein? Aí eu vou caprichar, hein? É. Tá muito fácil, De gente. quando foi? De quando a quando foi? Aê, Opa! o Rude! Aê! Rude levou. Ah, Viu? Caraca! Ele não falou antes porque ele não quis ser rude. Mas ele não aguentou e falou. Nossa! Esse moleque é não, e gênio. você sabe qual é o melhor, Silvano? Ele ganhou Solon. Você viu? Nada não é tão ruim que não dê pra piorar, né? O Rude é mágico, por isso que ele ganhou. E ele é mesmo. Então ele ganhou por causa disso. Rude ganhou o óculos da Intelbras com a Dealer Shop, o boné da Intelbras com a Dealer Shop, a camiseta autografada. E, Silvana, a gente inclui um álcool gel agora no kit? O álcool gel para cabelo. Rude, manda seus dados para a gente aqui no contato@ctsegurança.com.br para a gente poder encaminhar para você a tua premiação. Muito bom. Ele é mágico mesmo, Alexandre?
Eu vou com ele buscar lá na CT. Vou marcar com ele, vou eu e ele buscar lá na CT. Aí sim. Mas ele faz que tipo de mágica? Ele engole a Não, espada? crescer não vai, Silvano. Não vai. Você não vai conseguir crescer, Silvano. Não dá. Não, Você quer aprender? Isso é Eu acho que no impossível. Instagram dele deve ter uns tutoriais de mágica. Entra lá. E a estratégia Muito bom. do Neves de ter respondido quero crédito foi só para despistar a galera, entendeu? Foi só para... Certeza. Tenho certeza. Muito bom, muito Ele bom. quer tumultuar, o Neves quer tumultuar. Agora vocês, audiência, parece uma coisa que eu sempre falo. Todo mundo fala que as minhas piadas são infames. Muito obrigado, eu mereço esse crédito. Porém, vocês estão vendo o Adalberto, ele nos segura. Esses caras estão piores do que eu agora, entendeu? Tem um Muito professor prazer, bom, né? Eu criei pequenos monstros e eu fico muito orgulhoso disso. Depois de quantos episódios, porque eu não pronuncio esse número, vocês Mas, aprenderam. não, a gente vai encerrar o bate-papo de hoje com o Alexandre falando qual é o número desse episódio, pessoal. Galera, Pode me roubar, pode tudo, mas eu não vou dizer esse número nunca. Qual número? 333? Posso escrever? Tem no chat? Eu vou escrever no chat. 333º. Boa, esse é o... Tá Muito resolvido, bom. ninguém tem dúvida mais. Não Muito obrigado, precisa de mim. Buiu. Ale, Maravilha. muito obrigado, cara. O bate-papo foi assim fantástico, cara. Legal pra caramba. Valeu, pessoal. Até aqui em E Machu amanhã- Picchu o pessoal tá comentando que foi bacana. Eu Will, fui, amanhã- essa montanha atrás aí é o Anapichu. Eu já fui para aí. Olha só. Foi? Muito bom. Tem uma Will. placa do CT Segurança nessa casinha pequena do lado de... Atrás da placa tem uma pergunta. Que é o crédito. Vai começar tudo de novo. Will, o que vai ser falado no programa de amanhã? Boa, Christian. Amanhã eu tô falando sobre um cavalo de Troia, diferente dos usuais aí. Muito bacana. Assiste lá, 9 da manhã. Aí. Show, muito legal. Bom. Ale, super obrigado pela sua participação, pela sua presença. Buiu, obrigado mais uma vez, toda sexta-feira. aqui Obrigado. conosco. Galera, a gente se vê na programação do CT. Na segunda, a gente está de volta aqui no Café das 8. Com a cama arrumada. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu, bom final de semana. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.